Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais um especial. Agora vamos falar sobre Campeonato Brasileiro inteiro. Vou falar alguns dados aqui importantes. Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meio de vão. Bom, eu sempre falo pra vocês que eu não me baseio em números, mas hoje eu vou ter que me basear em números. Até mesmo para explicar justamente o que foi esse Campeonato Brasileiro. Então, antes de a gente falar sobre tudo isso, né, antes de a gente cortar justamente aquela situação que é sempre chata, que eu faço sempre no meio, eu já vou pedir justamente que se inscreva no canal, faça o triplo C, que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais, descrição desse vídeo, Vitor Dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela e vamos continuar falando mais sobre isso. Bom, o Fluminense, ele é o terceiro melhor mandante desse Campeonato Brasileiro, com 14 vitórias. Vale destacar com isso, né? Ele ganhou bastante, né? Foi dominante em casa. Perde justamente pro Grêmio e pro Palmeiras, que aliás estão em primeiro e segundo colocado respectivamente, né? O Grêmio até foi melhor do que o Palmeiras sendo mandante, e o Palmeiras ele foi até melhor, e o Palmeiras foi até bem melhor do que o Grêmio sendo visitante. Então isso daí já se destaca justamente uma situação que a gente tem que já levar em conta. Se a gente quer ganhar um brasileiro no ano que vem, não sei como que vai ser a situação, a gente tem que começar a querer ganhar mais ainda em casa. A gente vê que ganhar em casa significa chegar mais próximo do nosso destino, que é ser campeão brasileiro. Nós somos o terceiro pior visitante, só ganhando do São Paulo e do América Mineiro, que esses não ganharam nada. O América Mineiro não ganhou nenhuma partida fora de casa e o São Paulo ganhou apenas uma partida fora de casa. Nós ganhamos 4 partidas fora de casa, ou seja, muito ruim esse retrospecto. Isso daí só faz também a gente cair na tabela e muito. Não é à toa que esse sétimo colocado ele é muito posto justamente por conta da mau desempenho fora de casa. Isso tem que ser estudado, tem que ser trabalhado internamente. Não dá pra aceitar isso. Um foi rebaixado, o outro também salvou porque ele também fez uma ótima campanha de mandante. Então é preocupante, tá? É preocupante. A gente não pode fazer isso. A gente tem que tentar vencer mais em casa. Tem que ser trabalhado isso daí internamente. Nós terminamos com 56 pontos em sétimo colocado, né? Nós terminamos com 56 pontos, ou seja, o campeão terminou com 72 não, 72, uma diferença de 11, 13 pontos. 13 pontos pro líder, né? Deixa eu ver aqui a classificação geral, que é bem importante a gente ver isso. 70 pontos, com o Fluminense com 59, 56, ou seja, 4 vai para 60, 14 pontos. Isso é muita coisa. Para um time que realmente quer se consagrar um dos melhores times do Brasil, ficar 14 pontos do líder é muito ruim. A gente tem que melhorar sobre isso, né? 14 pontos que diversas vezes perdeu pontos contra Goiás, fora de casa. Os próprios times rebaixados, que diversas vezes também tiraram ponto da gente. Ou seja, nós temos que melhorar bastante fora de casa. 14 pontos é muito ponto. 14 pontos é 5 rodadas. Ou seja, para a gente conseguir passar o Palmeiras, era 5 rodadas a mais. Ganhando todas, claro. Isso é muita coisa. Nós precisamos melhorar urgentemente isso. A nota no SofaScore foi 6,86 no total do Fluminense.
Ou seja, uma nota bem baixa para quem realmente jogou vários campeonatos. E para você ver, né, a nota do Palmeiras foi 8. Então é só você ver a discrepância justamente, né? Uma discrepância de 2 pontos, que é muita coisa. 1 ponto já é muita coisa, 2 pontos é muito mais. Ou seja, o Fluminense pode até ter vencido a Libertadores, mas está muito aquém do que devia, né? A gente só teve essa possibilidade de jogar a próxima Libertadores por conta do título, porque se a gente não ganhasse o título, a gente não ganharia essa possibilidade de disputar na Libertadores. Isso que é interessante. Então eu quero que você pense nisso. É preocupante. A gente tem que ter sim uma possibilidade de continuar na Libertadores, se manter na Libertadores o tempo inteiro. É dessa maneira que a gente vai ter o melhor tipo de Fluminense possível. Fábio é o melhor no SofaScore, seguido de Ares e Marcelo. O Cano, por exemplo, só está em apenas 10º colocado, ou seja, os melhores são Fábio, Ares e Marcelo. Não sei porque é Marcelo, mas é interessante ver que, mesmo com todo mundo vendo o Marcelo estando ruim nesse final de campeonato, no meio ele foi muito bom. Diversas vezes foi justamente aquele que moveu o time para a vitória, para as vitórias que a gente teve. E o mais interessante é que o Fábio é o melhor do SofaScore, que é o que eu vi nessa temporada. O Fábio foi um dos melhores no elenco, disparado. E o Ares foi um ótimo que disputou todas as partidas que podia e que não podia, e foi um dos ótimos atacantes que a gente tem. Tem muita gente que fala que o Cana é um dos melhores, e eu discordo. Se você ver também a tabela da Libertadores, o Ares também aparece entre os 3 melhores. E o Cano também. Mas o Cano aparece em 10º lugar na Libertadores, no Brasileiro. Ou seja, hoje o melhor do jogo, o melhor do time é Fábio, em seguida Ares e em terceiro Marcelo. A mesma coisa que aconteceu dentro desse brasileiro. Cano é o maior goleador do Flu, com 10 gols, em seguida de Ares com 7 e Lima com 6. Então a gente vê ali que, mesmo o Cano sendo o maior goleador, o Ares ele seguiu bem próximo dele. O Cano metendo apenas 10 gols nesse campeonato inteiro, ou seja, foi muito pouco gol. Para um artilheiro do mundo, meter só 10 gols no campeonato principal é preocupante. Temos que muito a melhorar, sim. Isso vai ser revelado justamente com isso. Ares foi o maior assistente com 7, empatado com Ganso, e em terceiro Keno com 4. Deixa eu ver aqui. Foi o Keno, então o Keno ficou com 5. Então, ou seja, o Ares ficou com 7, junto com o Ganso, e o Keno ficou com 5 porque ele deu assistência pro gol de JK. Ou seja, a gente vê como que é essa situação. Há muito a melhorar. Há muito a desempenhar nessa função. Precisamos melhorar isso. É muita pouca assistência para muito pouco jogador que faça isso. A gente tem muito a melhorar. André mais amarelado, com 10. Seguido de JK com 9 e Cano, Lima, Felipe Melo com 8. Ou seja, o time que toma muito cartão amarelo. E o André sendo a surpresa do ano, né? Com 10 amarelos. É muito amarelo. É muita situação. É muito problema, porque no futebol que ele vai, que é o futebol europeu, tomar muito amarelo significa tomar muita punição. Aqui eles não fazem tanto isso, mas lá fora se faz muita punição. Isso pode ser até preocupante, justamente para o futuro do André. O André acha que vai chegar lá, vai ficar feliz? Não vai. Tem que melhorar isso. JK com 9, que é um dos grandes atacantes, mas que sempre toma amarelo e acaba somente dando problema lá na defesa, não podendo marcar direito. Isso é problemático com isso. E o mais impressionante, Cano e Lima, que
pouco participa do sistema defensivo, quer dizer, o Lima até participa um pouquinho mais, e o Felipe Melo, que é o normal de um zagueiro. Vai sacar que Nino não está nessa lista de tomar cartão amarelo. Mas quem mais tomou cartão vermelho foi o Nino com 2 e o resto apenas 1. Ou seja, o Nino vem tendo esse problema. Diversas vezes toma vermelho direto, bobo. Isso no campeonato europeu, ainda mais no campeonato inglês, isso significa você sair do time. Então é mais uma preocupação. Fluminense termina em 7º colocado, isso é muito bom, né? Abaixo da linha da Libertadores. Então isso preocupa justamente, isso daí tem que chamar a atenção sim, porque o Fluminense não conseguiu chegar em 6º. Se chegasse em 6º estava tudo bem, pré-Libertadores, pensava justamente ali em ganhar os 2 jogos, em ganhar as 4 partidas e voltar pro pré-Libertadores em fase de grupos, mas fora isso é muito preocupante. Muito preocupante. É jogar com azar, não é jogar com a sorte. A melhor posição primeiro no início do campeonato e a pior posição foi o 9º lugar na rodada 27ª. Muito preocupante isso. A gente começou bem e decaiu ao longo do tempo. Acabamos em 7º. E chegamos em 9º. Ficar na parte... Se o Fluminense quer realmente pagar as dívidas que tem, e tem muitas dívidas, a primeira coisa é ficar sempre na parte de cima da tabela. Pelo menos entre os 5 primeiros colocados. E isso a gente não fez. A gente chegou no momento ali inicial do campeonato até o 5º turno, mas depois disso a gente não viu mais os 5 primeiros colocados. Isso daí também tem que ser visto. A escalação mais usada foi o do Fábio no gol, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo, André, Martinelli e Ganso, Arias, Keno e Cano. E a escalação menos utilizada foi justamente aquela escalação doida que o Diniz fez contra o Atlético Paranaense. E é isso. Isso só prova que o Fluminense tem muito a melhorar. Mesmo ganhando a Libertadores, a gente tem que ter justamente isso daí como foco, de tentar sempre melhorar para o próximo ano. 7º colocado garante até uma boa quantia, mas a gente deveria estar tentando conseguir quantias maiores. Só para você ter uma ideia, o Grêmio, ganhando da gente, conseguiu 40 milhões, enquanto a gente conseguiu 7 milhões, 7, 8 milhões de reais, que eu vi ali, mais ou menos, ou seja, é muita coisa. 32 milhões ajuda muito qualquer time. Ainda mais 60 milhões, que acho que é do primeiro colocado, muito mais. Espero que realmente o Fluminense veja o Campeonato Brasileiro com carinho, não jogue mais com azar e melhore bastante todo o seu elenco. Principalmente Lelê, que está sendo vinculado, que ele talvez vai renovar, e o Léo Fernandes, que pouco jogou e não vai jogar o Mundial dos Clubes. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Esse foi o meu especial de Brasileirão. Foi muito bom o quanto durou, mas precisamos melhorar. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo C, que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais na descrição de vídeo. Os estudos às 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. E só um aviso, os próximos dias vão ser justamente falando sobre os times que a gente pode enfrentar. Na nossa chave a gente só vai colocar o Al-Ittihad e o Al-Ahly. E na chave de lá a gente só vai colocar o Manchester City. O resto, o Al-Raed, o Auckland City e o Al-Raed, Auckland City e o... qual o nome? E o Leão, a gente não vai trazer nenhum conteúdo deles, tá? Então, fiquem atentos que nos próximos 3 dias nós estaremos pensando em Mundial de Clubes. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo C, que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo. Virtudes às 10, 12 e 20 horas. Pix na tela, saudações tricolores.